Acabou a primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos e, na parte final dela, a gente viu o cavaleiro Sir Duncan o Alto colocar a mão num dos príncipes Targaryen e, por causa disso, ser acusado de traição. O cavaleiro estava defendendo uma pobre plebeia que estava apanhando por fazer uma encenação. Mas em Westeros, colocar a mão num príncipe é crime. Quando Sir Duncan lança a mão do expediente do combate como julgamento, que é algo que os cavaleiros têm direito, o príncipe, para tentar ferrar com ele, decide pedir um julgamento dos sete. Ou seja, em vez do Sir Duncan lutar sozinho, ele tem que encontrar outros cavaleiros que possam representá-lo. Se ele não encontrar, ele está ferrado. Chega a hora do combate, depois de traições e reviravoltas, ele conseguiu 5 outros cavaleiros. Falta um. Sem esse sétimo, já era. É aí que o príncipe herdeiro do trono, Baelor, um famoso guerreiro e um príncipe conhecido por ser justo, correto e grandes esperanças para todo o reino, porque esperam que ele também seja um grande rei, decide se juntar a Sir Duncan contra a própria família. Mesmo que estejam do outro lado seu próprio irmão, Maekar, seus sobrinhos e os cavaleiros da Guarda Real, ele decide cometer esse ato de traição familiar para fazer a coisa certa, que é defender Sir Duncan, que apesar dos apesares de ter metido a mão no príncipe, não fez nada de injusto, afinal ele só estava protegendo a moça. Sir Duncan não tem nenhum tipo de poder sobre o príncipe, eles não têm nenhum tipo de relação prévia, Sir Duncan não sabe nenhum tipo de podre do príncipe, ele decide fazer isso porque é a coisa certa. E a partir de agora, spoilers do finalzinho de Cavaleiro dos Sete Reinos, ele faz isso porque vê o Sir Duncan como um representante fiel do que significa ser um cavaleiro. Mas aí, o que acontece? Ele morre no combate. Num golpe fatal dado sem querer pro seu próprio irmão, ele tem o crânio destruído e depois de falar um pouco, ele acaba morrendo quando removem o seu elmo. E aí o seu ato honrado, mais ou menos em paralelo com o ato honrado do Ned Stark lá de alertar Cersei para picar a mula, acaba se tornando uma grande tragédia. Ou seja, a integridade do Baelor custou a ele a sua vida e ao reino um bom rei, um rei virtuoso, o que acabou levando a uma nova linha sucessória que desbancou lá no Rei Louco e na rebelião de Robert Baratheon. Então, com essa tragédia, ele fez mal para si, fez mal para o reino e fez mal até mesmo para sua própria dinastia. Bom, mas esse é um canal de filosofia e não de crônicas de gelo e fogo. Então, por que eu estou discutindo aqui? Porque recentemente, nas discussões de ética, surgiu um conceito muito interessante que tem tudo a ver com o que acontece nessa história, que é o conceito de sorte moral. A ideia geral da ética é que a gente tem que ser julgado por aquilo que está sob nosso controle. Se uma coisa não está sob meu controle, eu não posso ser responsabilizado por ela. Então, se eu não estava num lugar para poder ajudar uma pessoa, porque eu estava fazendo outras coisas, eu não tenho como ser responsabilizado pela pessoa ter morrido. Só que aí, por volta de 1976, dois filósofos de maneira independente, Thomas Nagel e Bernard Williams, vão cunhar esse termo, moral luck, em inglês, para poder designar um problema específico dessa discussão ética. Muitas vezes, ao fazer análises éticas, a gente pega um objeto e avalia se ele é digno de culpa ou de louvor, mas muito do que aquela ação, daquele evento tem de ético, né, de moral ou não, é decorrência de coisas que não estavam sob controle daquele que tomou a decisão naquele momento original. Então o princípio do controle, ou seja, que a gente tem que avaliar a ação da pessoa pelo aquilo que ela controla, ela é o que é o paradigma da filosofia clássica em geral, ele é colocado em questão aqui, porque nós, no nosso comportamento, intuitivamente negamos esse princípio. Por exemplo, duas pessoas saem dirigindo embriagadas. Uma delas atropela uma criança, a outra não. A gente vai considerar que a pessoa que saiu embriagada e atropelou uma criança fez algo muito pior e a punição que a gente vai esperar para essa pessoa é muito pior. Mas o ato que estava sob controle dos dois, que é tomar a decisão de ser negligente ao beber e dirigir, é o mesmo. Só que um teve a sorte de não passar perto de nenhuma criança. Então esse é o problema. Como é que uma questão de sorte pode determinar se uma coisa é melhor ou pior? E o que diz isso sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade de tomar decisões?
Bom, o Thomas Nagel identificou 4 tipos de sorte diferentes no que diz respeito a esse cálculo ético. O primeiro tipo é a sorte resultante, a sorte na forma como as coisas se desenrolam. Por exemplo, o golpe que o irmão do Baylor deu não tinha intenção de matar. Foi o ângulo e o jeito que a situação estava que pegou de um jeito que matou. Só que as pessoas vão falar mal, vão sussurrar, né, como ele comenta no último episódio. E na verdade, se o Baylor só tivesse ficado meio tonto, igual parecia que ele estava quando começa a interação, ele teria sido visto como alguém que participou de um combate, mas agora ele é visto como alguém que matou o próprio irmão. Então o azar dele na forma como as coisas aconteceram vai prejudicar a visão que as pessoas têm dele e o peso que ele vai sentir pelas suas ações. Outro tipo de sorte é sorte circunstancial, então sorte no tipo de coisa que a gente enfrenta. Então certas pessoas não passam certos perrengues e portanto não tem que tomar certas decisões. Então eu, por exemplo, nunca caí nas montanhas e nunca passei fome do lado de pessoas. Tive que escolher entre comer carne humana ou não. Então eu tive sorte nas situações que eu passei. Outro tipo de sorte é uma sorte constitutiva. Então os traços que você tem de personalidade, as suas disposições, as suas características. Então tem gente que tem mais disposição para correr, tem mais coragem, tem mais extroversão. Então essas pessoas têm uma facilidade nas suas decisões e outras, por exemplo, a pessoa tem mais propensão ao vício e aí ela tem mais dificuldade nas suas questões. Se eu sou uma pessoa naturalmente mais calma e eu me mantenho calmo, isso vale menos do que uma pessoa que tem uma disposição já mais à irritabilidade e essa pessoa se mantém calma. E por fim, a sorte causal, a sorte nos eventos anteriores que determinam a situação que está agora ocorrendo diante de mim, minhas características, então sorte nessa causalidade das situações. Bom, esses dois trouxeram o problema da sorte moral e como é que em geral a filosofia vê as respostas para essa questão? Então, o primeiro ponto de vista, a gente pode dizer que é um ponto de vista kantiano, apesar de Kant ter escrito muito antes desse problema ser explicitado, né? Que é o seguinte, olha, o que importa é a questão da boa vontade ou da forma da ação, né? Se aquela ação segue uma regra específica. Não importa tanto as consequências, as derivações, os elementos que vão vir dessa ação. O que importa é se a ação está certa e se eu estou fazendo ela pelo motivo certo. Mesma coisa a situação do Maker. A ação que ele fez, que estava ali nas regras do combate, ela é de igual peso se ele mata o irmão sem querer ou não. O que deixa diferente é o peso que ele vai sentir por ter matado o irmão de quem ele era íntimo. Agora, eticamente, ele não merece mais ou menos louvor nessa situação. O Nagel vai levantar que ignorar a sorte moral não é possível, porque o ser humano vive dentro de uma prisão, de uma visão dupla. De um lado, a gente tem uma perspectiva interna, então quando eu estou dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, eu tenho a impressão de que eu estou no controle da minha decisão e eu ajo de acordo. Então, no caso do Maker, como a gente sabe pela conversa dele lá no seriado, ele nunca quis matar o irmão, ele está triste por isso ter acontecido. O problema é que a gente não vive só dentro dos nossos corações, e a gente vive diante de um mundo de pessoas e as pessoas veem só o que aconteceu de fato, o que se desenrolou na história, elas não veem o que a gente estava sentindo na hora. Então o azar de Maker de ter pego seu irmão no ângulo errado, ele entrou para a história e agora adicionou um peso à ação que ele tomou de participar desse combate. E o Nagel vai argumentar que a gente não consegue de fato abrir mão de nenhuma dessas duas visões. Se a gente ficasse só na visão interna, a ética seria uma questão de pensamento, seria como um escritor escrevendo um livro, eu ficaria ali só medindo e comparando pensamentos. E se a gente olhar só para a questão externa, você vai criar uma história que é mecanicista, onde as coisas simplesmente são eventos acontecendo um depois do outro, sem nenhum elemento da liberdade humana. E aí, qual que é o resultado? Nós temos essa tensão, onde eu vejo o Maker como um fratricida, mas ao mesmo tempo ele é um trágico, alguém que nunca quis que seu irmão morresse, que amava seu irmão. Essa tensão é insolúvel e, mais importante, ela nos lembra que o tamanho, o alcance da nossa liberdade, ele é bem diminuto quando a gente olha o tamanho do impacto de um azar ou de uma sorte naquilo que a gente está fazendo. Então, quantas vezes na história você olha um evento, uma grande invasão, uma grande resposta, uma restauração, uma era de ouro e tudo muda, tudo acaba por causa de um pequeno evento.
O Williams, para resolver o problema, vai dizer que o certo e errado, a moralidade não acontece no momento que nós tomamos a decisão, mas no retrovisor da história. Então eu só vou conseguir ter certeza do que é certo e errado depois que o tempo passar, o sol nascer, se pôr, a coruja de Minerva voar, aí eu vou olhar para trás e vou pensar, realmente deu certo ou isso foi péssimo. Cada escolha nossa é um projeto que nós lançamos para o mundo. E aí, se esse projeto vai se tornar efetivamente algo, vai florescer no mundo, é que vai determinar o peso das nossas decisões. Então ele lança um exemplo de um artista chamado Paul Gauguin. Inclusive tem um livro do Somerset Maugham que é inspirado nesse pintor, que é muito bom também. E esse pintor abandonou a família para ir pintar. O que ele vai falar? Olha, se esse pintor se tornasse um pintor medíocre, a gente diria que o que ele fez, abandonar a família, a esposa, os filhos, é algo terrível. Mas se ele produzisse uma grande obra de arte, uma obra incrível que transcendesse o tempo, uma obra assim, com o nível de impacto da Mona Lisa, a gente diria que valeu a pena. A escolha dele de abandonar tudo para produzir arte foi justificada. Então, o que determina se ele era um homem egoísta, mesquinho, que abandonou as pessoas que o amavam por causa de um sonho fútil, ou se ele era um visionário que fez um grande sacrifício em prol da humanidade, vai ser o transcorrer da história. O valor da ação, então, depende do futuro. No caso do Baylor, o projeto que ele lançou ali foi o de participar do julgamento e proteger o Dunk, um cavaleiro honesto que estava fazendo a coisa certa, que estava cumprindo o seu juramento de cavaleiro. Se Baylor saísse vivo, vencesse o combate, certamente ele seria lembrado como o mais honrado de todos os príncipes Targaryen, porque ele ficou contra a própria família, ele arriscou a própria vida para defender um mero cavaleiro andante. Então ele era um ser humano incrível. Esse era o nível de maravilhamento que as pessoas teriam com ele. Olha só o que ele estava disposto a fazer. Mas o projeto deu errado. Ele lançou o projeto e ele foi frustrado por um golpe de massa. E a partir disso, ele se tornou então uma figura trágica ou até mesmo uma figura desperdiçada. Porque agora eu não penso só nas virtudes dele, como os próprios personagens discutem lá, vai vir uma colheita ruim, vai vir uma guerra, e as pessoas vão falar, Príncipe Baelor faria diferente, o Príncipe Baelor faria de outra forma, e aí não está mais aqui entre nós, então ele não pode fazer nada. Nessa perspectiva, a decisão dele se juntar aos 6 de Duncan é uma imprudência, porque as consequências depois, ao longo da história fictícia de Westeros, vão ser terríveis. Toda a nobreza da decisão do Baelor de se juntar àqueles cavaleiros que estavam ali do lado da justiça se perdeu nesse azar histórico que ele deu. Bom, o que você acha dessas 3 respostas possíveis para o problema da sorte moral? Eu acho que a que faz mais sentido no momento é a terceira, apesar de eu não gostar dela. Então eu estou estudando esse assunto para tentar achar uma outra resposta que seja um pouco melhor. Eu acho que a do Kant tem um problema, né? Essa resposta kantiana tem um problema de não responder exatamente ao problema, né? Que é, realmente a história tem um peso, mas as decisões, ao mesmo tempo, são feitas no presente. Então não tem como saber do futuro para tomar a decisão. Então tem problemas dentro do problema. Qual das 3 você acha mais interessante? Já ouviu alguma especulação diferente sobre isso? O que você sugere aí? E afinal também, o que o Baelor poderia ter feito diferente? Será que ele poderia ter imposto sua vontade? Ele não conhecia o Sir Duncan, né? Então será que ele poderia ter imposto sua vontade e falado, não vai ter julgamento, vai ser diferente? Tem os direitos mais ancestrais, né, que estão acima de qualquer governo. Então são questões interessantes aí. O importante é entender esse conceito, esse problema de sorte moral. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, considere se tornar membro. Nós temos aí conteúdos exclusivos para esse grupo de iniciados, que só eles têm acesso a isso.